olho, ela é uma membrana transparente, uma membrana de mais ou menos 6 milímetros, totalmente transparente, é como um vidro de relógio, que nós podemos ver as horas sem ver o vidro do relógio. Essa membrana, ela é totalmente transparente, ela não tem nenhum vaso, porque se ela tiver qualquer vaso em sua superfície, a luz, né, quando bater, quando for entrar no olho, vai desviar no vaso e a visão vai ficar embaçada. Essa córnea precisa se manter assim. Como que ela se mantém transparente? Como que ela funciona normalmente? Ela recebe oxigenação das estruturas ao redor, porque normalmente o oxigênio, a nutrição, vem pelos vasos sanguíneos. Como a córnea não tem esses vasos, ela precisa ter uma nutrição indireta. Então, ela capta oxigênio do ar, dos vasos que estão longe, que vem por difusão, e do filme lacrimal, que está quando nós piscamos, o filme lacrimal é distribuído no olho, e daí vai o oxigênio para dentro do olho, para a córnea. Colocando uma lente no olho, o que altera? Esse filme lacrimal é alterado, porque a lente é uma substância estranha que vai primeiro impedir do oxigênio da atmosfera ter contato com a córnea e vai alterar esse filme lacrimal que fica em contato com a córnea. A lágrima consegue passar entre a córnea e a lente? Ela precisa passar para que a lente não ocasione problemas a longo prazo para essa pessoa. Se ela não passar, essa córnea não vai conseguir respirar e ela vai começar a ficar vasos vão se originar na córnea, ela vai ficar totalmente alterada. E essa pessoa, com o passar do tempo, o grande problema, Drauzio, é que essas alterações não acontecem de hoje para amanhã. Então as pessoas vão em qualquer estabelecimento comercial, põem uma lente, elas não sabem que elas podem ter problemas a longo prazo com isso. E o uso crônico acaba diminuindo a oxigenação da córnea e elas ficam impossibilitadas de usar lente para o resto da vida. Às vezes elas têm problemas graves, tipo uma úlcera na córnea, alterações que elas podem até ficar cegas, perder a visão por causa disso. Você já viu isso, não? Já, é muito frequente na prática diária nossa observar complicações, porque as pessoas não são orientadas, elas não acham que a lente é um perigo para o olho. E qual é o erro mais comum que elas cometem? Ou quais são os erros mais comuns? O primeiro erro, na verdade, é comprar a lente em qualquer lugar. A lente, ela precisa ter uma indicação, ela tem que ser indicada por um médico, ela tem que ser adaptada no seu olho por um médico. A lente que serve para mim não é a mesma lente que serve para você. E essa lente tem que ter um controle. Não adianta você achar que, eu fui no médico uma vez, ele adaptou a lente, agora eu posso ficar 10 anos sem ir no médico. Não, ele tem que periodicamente ver se essa lente está tendo algum efeito no olho e tem que ser feito esse controle. Com que frequência? A cada 6 meses aproximadamente. Então, o primeiro erro é na hora que ela compra. Muitos erros acontecem também na hora da limpeza da lente. As pessoas muitas vezes não sabem de que forma elas têm que fazer essa limpeza. Assim, cada lente tem a sua especificação, mas em geral, em geral, essa lente tem que ser retirada diariamente. Nenhuma lente a pessoa pode dormir com ela. Mas muita gente faz isso, né? Muita gente faz por falta de orientação também. Dorme com a lente e é aí que começam os problemas. E vamos explicar por que não pode dormir com a lente? Então, a gente não pode dormir com a lente pelo mesmo motivo. Eu já expliquei que durante o dia, com o olho aberto, a lente já diminui a oxigenação na córnea. Imagina com o olho fechado, ou seja, a pálpebra fechada, sem o contato com o ar, o filme lacrimal resseca também, e a lente está lá. Quer dizer, esse olho não respira nada durante a noite. E aí as complicações ocorrem cada vez mais. Muitas lentes foram desenvolvidas, essas lentes descartáveis que são faladas, que são lentes com maior permeabilidade ao oxigênio, mas isso não resolve, não é como a córnea está sem nada em cima. Então a lente sempre prejudica o olho. Quer dizer, todo mundo que usa lente, na hora que vai dormir, tem que tirar a lente, obrigatoriamente. Tem que tirar e tem que limpar essa lente. E a limpeza deve ser feita como? Existem produtos indicados para cada lente, isso se compra em farmácias normais. A lente deve ficar nesse produto durante toda a noite, que é colocado para limpeza. E
dependendo da lente, por exemplo, numa lente descartável, só colocar esse produto uma vez ao dia, essa lente vai ser descartada em 15 dias ou 30, é suficiente. Nas lentes que você vai usar 1 ano, precisa outros cuidados, precisa além de remover esses resíduos que ficam na lente, cosméticos, essas coisas, secreções do ambiente, que é o que essa limpeza diária faz, precisa colocar um comprimido para tirar as proteínas da lente, que é chamada desproteinização. Isso é um cuidado que tem que ser feito a cada 7 ou 15 dias, depende da lente. Então, exige um cuidado, a pessoa tem que estar predisposta a isso, não é qualquer um que pode usar uma lente de contato. Fala um pouquinho mais dessas proteínas da lente. A lente não produz proteínas, elas vêm do olho, né? A lágrima acaba fazendo com que proteínas se depositem no olho e elas ficam aderidas. Essa limpeza diária que nós deixamos naquele produto, que é simples, que é comprado em farmácia, que ela fica a noite toda, não retira as proteínas. Ela só retira a oleosidade, a poluição, só as coisas mais simples. A proteína fica lá depositada. Agora, se a gente pensasse no esquema ideal mesmo, o ideal seria ter uma lente descartável trocada diariamente, né? Exatamente. Existe essa lente que é chamada One Day. Ela é trocada todo dia, mas as pessoas, elas sempre acabam abusando. A lente de 1 dia fica para 7 dias, a lente de 15 dias fica para 3 meses, para 1 mês, e aí que começam as complicações. Essas lentes de troca diária são muito caras? Não são muito caras. Um tratamento, assim, para essa lente que troca a cada 15 dias ou 30, por exemplo, o uso dela para 6 meses equivale ao preço de 1 ano da outra, da anual. Então, ela vai ao dobro do preço. A lente que descarta diariamente assim, é um pouco mais cara. Essa lente que descarta diariamente, o tratamento mensal sai quanto, mais ou menos? Sai por volta de... Sim, depende da marca, onde você vai comprar a lente, mas lógico, uns R$200. R$200 por mês. É. E se você compra uma lente que dura 15 dias, sai quanto? Essa lente sai uns R$80. Mas a caixa dessa lente, ela vem com... Aquela pessoa vai comprar uma caixa para um olho e uma caixa para o outro, a não ser que ela tenha o mesmo grau nos dois. Cada caixa vem com 6 lentes. Então, se a lente dura 1 mês, ela tem esse tratamento para 6 meses. Então... mas eu digo por mês, quer dizer, só para comparar os preços. Na lente descartável, diariamente, você sai ao redor de R$200 por mês, mais ou menos. Isso. E na outra que você troca a cada 15 dias, sai o custo mensal. Quanto? Sai mais ou menos R$100 mais por ou menos mês. R$100. Quer dizer, sai a metade do preço. A metade do preço. E a anual sai uns R$200 para usar o ano todo. Quer dizer, é um apelo forte esse, né? Você gasta na anual, lente que dura 1 ano inteiro, você gasta o que você gasta mensalmente com uma lente descartável. É verdade. Né? Mas é uma lente muito mais segura se você fizer um bom uso da lente. Outra coisa importante na limpeza é em relação ao estojo. Às vezes a pessoa se preocupa apenas em limpar a lente, fica aquele estojo cheio de sujeira, preto. O estojo da lente tem que ser trocado a cada 6 meses. Existem estudos que mostram que em pessoas que tiveram complicações nos olhos pela lente, por exemplo, úlcera de córnea ou infecções graves, que o micro-organismo que provocou a úlcera é o mesmo micro-organismo que existe no estojo da lente, por fora. E muita gente também troca de lente sem os cuidados com as mãos, não é? É verdade. Quem usa lente precisa manter as unhas curtas, sempre aparadas, lavar bem as mãos. Sim, usar os produtos certos, jamais deixar a lente armazenada em água de torneira. Isso pode dar muita contaminação. Sim, um dos micro-organismos mais graves é o da água de torneira, que é a chamada acantameba, que provoca uma infecção muito grave em usuários de lente de contato. E o que deve chamar a atenção? Você usa lente, o que deve chamar a atenção para o fato de você estar usando inadequadamente? Que tipo de sintoma você pode perceber no olho que te leva à conclusão de que o uso é inadequado?
A lente, ela tem que manter a visão do seu olho normalmente. Ela não pode borrar a sua visão, embaçar. O olho não tem que ficar lacrimejando, não tem que ficar vermelho, não tem que haver secreção nos olhos, nem nenhuma outra alteração, a coceira, ardor. Qualquer um desses sinais é um sinal de urgência. Marilis, eu vou fazer para você algumas perguntas encaminhadas pela internet pelos nossos espectadores. Uma pergunta da Thalita Bechá, de Vitória, no Espírito Santo. Ela quer saber por que algumas pessoas não podem usar lentes. Algumas pessoas não podem usar por contraindicações próprias do olho. Por exemplo, olho seco, alergias, ou às vezes pela idade da pessoa, se é uma criança que não vai ter os cuidados. Lente de contato exige responsabilidade. Então, esse pode ser uma contraindicação. Uma pergunta de Tatiane Marim, de Guarulhos, São Paulo. Quem usa lente? Quem não usa lentes, nem óculos, e vier usar lentes coloridas, pode prejudicar os olhos? A lente colorida, ela prejudica os olhos da mesma forma que as outras lentes, como a gente comentou. Então, ela também precisa ser adaptada e também feito um controle, mesmo que ela não tenha grau, que seja só indicação estética. A pergunta de Eliane Botelho, de Juiz de Fora, Minas Gerais. As lentes descartáveis podem causar alergia, ocorrendo edema e secreção? Podem, e isso é muito frequente, principalmente com o excesso de uso dessas lentes, se você dormir com elas, fizer uma limpeza inadequada. E a Silvia de Carvalho, de Itanhaém, pergunta se existem lentes de contato antialérgicas. Não existem lentes antialérgicas, mas com essa lente de troca diária, que se usa apenas um dia, a chance de alergia diminui muito. E mesmo em pessoas que têm alergia à lente ou aos produtos da lente, nós sempre tentamos esse tipo e muitas vezes ele dá certo. E finalmente a pergunta do Christian Faleschini, de São Paulo. Gostaria de saber se há lentes para todos os problemas ópticos. Não há lentes para todos os problemas. Como a gente já comentou, para vista cansada não há. Para graus muito altos de astigmatismo, às vezes a pessoa não consegue se adaptar com algum tipo de lente. Não existe lente para tudo. Marilis, muito obrigado pela sua participação. Nós conversamos com a doutora Amarilis Avaquian, médica oftalmologista do Departamento de Oftalmologia do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Se você quiser saber mais sobre lentes de contato, consulte o site aaco.com.br. Se quiser ler na íntegra esta entrevista com a doutora Amarilis, consulte o site drauziovarela.com.br. Estação Saúde é um programa da Unip, a Universidade Paulista. Muito obrigado pela atenção.